Central111.com. Um novo jeito de ver TV. Muito engraçado. Que delícia. Mas bom, Ai, Deus bom, do pastor, céu. em realidade, ele só foi chamado para a companhia no terceiro espetáculo. Que o pessoal. Não, no segundo. No segundo espetáculo. Porque aquele grupo do primeiro espetáculo tinha que voltar para o Rio, né? Então alguns ficaram, e aí o Ruggero Jacobi, que era um diretor italiano famoso que estava também dirigindo o TBC, entusiasmado com o grupo jovem fazendo teatro e tal, ele foi para lá e ficou o diretor da segunda peça. E aí não tinha galã. Não tinha galã. Né? Não tinha E galã, aí que ele coisa. sugeriu Não que tinha se galã. trouxesse o ator jovem que estava fazendo a primeira novela no horário das 8, né? Nessa Era época, o a quê? novela, você fazia novela. Porque normalmente 3 capítulos, novela na época era dia sim, dia vespertino não. sempre. Não, meu amor, isso era no Rio de Janeiro depois. Eu tinha voltado no tempo. Não, eu estou dizendo que naquela época ainda não tinha o horário específico da novela. Quer dizer, a primeira novela que teve aquele horário, o Nobre. Não? Você está misturando estação. É? TV Paulista, a gente TV fazia Paulista. uma novela, era Helena do bonitinho, né? Machado de Nossa, Assis, meu amor. à noite. Dia assim era que segundas, quartas e sextas. Não tinha não era todo capítulos dia. diários. Não era diário. Mas não. era novela como Novela, hoje, gravada nada. previamente, teleteatro. No Não caso, tinha durou gravação, um mês era ao a vivo. novela. Adaptação do Zé Renato. Era Vera Nunes, o Rubens de Falco, que na época chamava-se ainda Rubens Rubens Costa. Ah, é? É. Vê quanto tempo a gente começou. E aí foi essa coisa toda. E eu fui lançado em televisão pelo Ruggero Jacobi. E ele que foi dirigir a peça da Unicef. E aí tinha essa coisa toda dele, você já fez teatro, quer fazer um teste para a Unicef? Eu digo, o que é? Lá no Teatro de Alumínio. Lá fui eu. Aí veio uma loirinha lá com uma boininha assim, fumando. Quem é aquela que Nissete, que nome estranho. Nissete, nunca ouvi ninguém com esse nome. E realmente é raro, né? É a avó que escolheu, porque é diminutivo de Nice. Então daí eu Nissete, que interessante, que nome bonitinho. Aí me deram lá um pedaço para ler essa coisa. Pode ler, babá, bebê. E eu sempre fui assim, descontraído mesmo, então sabe? parecia que ele estava muito à vontade. Porque eu não E estava aí- ligando a mínima também. Porque você ainda era mais ligado no rádio? ou era o Nada, quê? rádio, fazer teatro para mim. A minha vida nesse sentido sempre foi um pouco assim, as coisas iam acontecendo sem que eu tivesse essa coisa. Eu fui fazer um teste para locutor lá, voltando lá na Tupi, e tinha também teste para radioator. Aí eu disse, você não quer fazer também radioator? Eu digo, o que é? Não, me dá isso aqui. Eu entrei lá numa fila, quando eu estava fazendo o teste de radioator, uma pessoa bateu lá no vídeo e me chamou. Mandou fazer, chamou, disse, meu filho, você já fez isso alguma vez? Não, primeira vez. Quer continuar fazendo? Eu disse, acha que eu posso? Pode, você está contratado. Eu fui contratado assim. E conta- Era o Oduvaldo Viana, pai do Vianinha. Imagina Uau. você. Aquele Imagina. diretor na época de rádio, que era todo Durão, mundo né? tinha Durão tinha uma fama. fama. Eu né? não dei a mim, não sabia nem quem era. Por isso, aí fica Então mais fui fácil, fazer. né? E assim foram os meus testes na vida. Em teatro é a mesma coisa. Mas conta de locutor, porque a gente leu que teve o primeiro teste, enfim, um dos primeiros que você foi para fazer teste para locutor e não passou. Exato. Não, Aí fiquei foi- em segundo ficou lugar. direto. Mas nesse, quando eu fiz, foi no mesmo dia em que eu fiz o teste para locutor, eu fiz também como radioator. Meu primeiro contrato profissional tem uma sigla que eu nunca ouvi. Radiolocutor coadjuvante. Você já ouviu falar disso? Não. Eu fui radiolocutor coadjuvante, que está na minha
carteira profissional, meu primeiro contrato. Que Engraçado interessante, isso, né? Rádio Porque eu locutor. fazia também locução depois aos domingos no meio de um programa. Então, em realidade, eu continuei fazendo as duas coisas. Ah, tá. O que faço até hoje. De vez em quando você não ouve narração minha de coisa. É verdade. Não é? E às Ele é vezes é muito engraçado que a chamado. gente ouve e fala, conhece essa voz. É, ele tem uma voz característica assim. Conhece essa, já ouvi essa voz antes. É que você ainda não me ouviu cantar. Quando eu canto. É uma coisa. Nossa. Pô, Mas não vou cantar. vai dar uma palhinha Imagina. pra gente. Imagina. Eu não sou Ele tão falou cara só pra de deixar a pau gente. assim. Na curiosa. próxima ela toca piano e ele canta. É, deixa, pra pegar vocês de surpresa. Imagina. Quando chegar aqui tem um piano. Seria o sonho da minha vida fazer isso com a Anissete, mas não Nada, vou conseguir. Não. A Anissete é muito séria e eu sou muito anárquico. Por isso é que dá. certo, Oh, meu né? Deus, eu te queria falar. Por isso é que dá certo. Vocês estão complementa juntos o outro. há Isso. 55 anos. É verdade, é verdade. dizer, Olha, a gente não percebe. Essa coisa de estar. A gente não percebe o tempo passar quando você faz alguma coisa que você gosta realmente. Você não percebe. Quando você está ensaiando e está entusiasmada com o seu trabalho, você percebe a hora passar no ensaio? não. Percebe. Nós paramos de, meu Deus, mas já estamos ensaiando esse tempo todo. Que coisa. E assim é a vida. Nós só fomos registrar realmente que estávamos casados há algum tempo, já depois dos 40 anos de casados. Porque depois é que a gente, o pessoal dizendo, mas vocês estão casados esse tempo todo, nós começamos a 40. Mas é mesmo, é muito tempo, né? É muito tempo, mas a gente não percebe, meu Deus do céu. Você está sempre numa dinâmica de vida, né? Principalmente quem objetiva uma trajetória assim de crescimento, de busca, de procura, de pesquisa, né, do ser, né? Isso é importante. Você não percebe que o tempo passa. E o tempo é pequeno para tudo que você tem que aprender. Falta tempo. Porque agora, por exemplo, quanta coisa a gente projeta nessa altura da vida. Isso A é que é gente legal. Por isso que projeta vocês estão coisas. os brotos. Não, ator não conta. Mas é porque vocês fazem com É gosto. bom, A gente sente é, essa lógico. alegria. Mas eu acho essa que é paixão. isso mesmo. Essa alegria transparece. A pessoa se mantém Mas jovem, isso faz parte animada. da diversidade humana, cada um é cada um. Não é claro, eu encontrei minha outra metade, ela encontrou tão a outra bom isso, metade. porque E é você uma grande enfrenta parceria a relação humana. E vou dizer uma coisa para vocês. Nada na nossa vida veio fácil. É verdade. Nós batalhamos até As hoje. pessoas dizem, tem uma sorte. As pessoas dizem, Tem meu Deus sorte. do céu. É persistência. A gente faz a Batalha, sorte que da gente, né? batalha. É que nós dois somos capricornianos. E vamos buscar. Nissete é do dia 7, eu sou do dia 9 de janeiro. Então Então, a as gente nossas vai, coisas realmente não foram fáceis, mas a gente batalha. Pra E o conquistar. que é o signo do carneiro para chegar lá em cima, não é fácil. E no nosso ofício nada é fácil também. E quando você conquista alguma coisa, você se sente tão recompensado, mas você sabe que você tem que conquistar mais, não por ambição ou por vaidade ou coisas dessa natureza. Você tem que acompanhar a dinâmica da vida. Deu alguma E vontade é isso de que parar serve para qualquer parar? em ofício. algum momento? Nunca. Falar De assim, parar. não quero mais teatro. Porque teve uma época que vocês foram morar em Curitiba. Não, mas não É uma fomos outra nós história que- aí, Não. falo curiosíssima. Muito curiosa. Temos tantas histórias. Vou contar rapidinho para Pode vocês. contar, pode contar. A última peça que nós produzimos no Rio de Janeiro foi um fracasso. Naquela época, na a última naquela A época. última direção do Zimbinski, por sinal. Mas tinha tudo para dar certo e não deu. Era uma peça Mas do o Rico Zimbisky ele Congetti. era muito polêmico, né? Não, Dividia o não deu. Quando público. as tais coisas da vida que tem que acontecer. É. Papai era, em realidade, nessa altura já, meio diretor de um banco em Curitiba. Era um gerente De regional. E ele, Paulo, vem para Curitiba, teu futuro está aqui, tem tantas possibilidades de você começar alguma coisa. Já tinha 2 filhas, a Bárbara e a Beth.
Eu digo, olha, pai, eu vou fazer uma peça agora. Esse banco me emprestou dinheiro, inclusive, para produzir essa peça. Porque naquela época, só A um gente- parênteses, a gente fazia assim, pedia empréstimo no banco para montar o espetáculo. Empréstimo E pagava, pessoal e e pagava receita. com a Com bilheteria. Não tinha Que coisa Lei Rouanet, não tinha maravilhosa. essa coisa. Não, mas era maravilhoso, porque da mesma forma que você tirava uns 10% para pagar autor, tradutor e tal, você tirava para pagar a sua dívida. E o teatro conseguia dar isso, que beleza. É. Mas, Então, de qualquer forma, eu digo, papai, eu vou produzir essa peça assim, tem... se essa peça der certo, imagina se eu vou para Curitiba. Agora, se não der, me aguarde. então, E comentei com a Anicete Filhinha, fazer assim, eu tinha um outro sócio também, vai fazer... E não deu certo. Eu saía de manhã com os ingressos para levar nas agências do banco que financiou, para levar a turma para me assistir no teatro, essa coisa toda. Meu Deus, como é que eu vou pagar essa dívida? Papai, eu estou indo para Curitiba. O senhor me ajuda a pagar isso aí, porque é uma dívida que eu tenho do teatro. Claro, meu filho, venha. Anicete sempre foi muito companheira nessas coisas. Vamos embora, filhinho. E lá fomos nós, a gente já tinha um apartamentinho aqui em Ipanema, depois a gente aluga, a gente faz um esquema. Bom, E aí, resultado Malicuia desse pra Malicuia para Curitiba. Curitiba, com os filhos, com tudo, essa coisa toda. Chegamos em Curitiba, fomos morar num apartamento de papai, inclusive. no primeiro momento. Quem né? eu encontro no dia seguinte, a primeira pessoa que eu encontro na rua, Cláudio Correia Castro, que estava em Curitiba para começar todo um cursinho lá para implantação de alguma coisa, talvez um curso de teatro, uma companhia de comédias do Paraná. Paulo, o que é que você está fazendo aqui? Não, vim morar aqui. Você está aqui, vai trabalhar comigo. Primeira coisa, não, Cláudio, eu não vim aqui para fazer Não, teatro. vou trabalhar no banco, para me Não ter era nem banco. E a minha trajetória Nossa. tem vários segmentos. Fui empresário. A minha graduação aconteceu em Curitiba, na área empresarial, percebe? Lá eu fui dono de indústria, fui comerciante, fui dono de agência de publicidade, Caramba. aprendi uma porção de coisas. Ficamos Passei 5 4 anos. anos. Eu fiquei 5 certo, porque ficou- ele veio um ano antes. Quando eu estava realmente num determinado ponto da minha vida e que surgiu uma possibilidade realmente de voltar para cá, eu digo, vamos, mas não vou direto não, ainda vou ficar um tempo para a gente testar essa coisa toda. Foi aí toda a nossa retomada e a nossa volta. Mas lá no Paraná, então, fizemos Shakespeare, fizemos É isso que eu ia Molière. perguntar, Porque se eu- o Paraná tinha ficado um pouco tempo, Não, algum tempo não. afastado Nós do fizemos teatro. Nenhum, ao Tudo ao contrário. mesmo tempo. Eu continuei fazendo as minhas coisas como empresário, fazia televisão e fazia teatro. Caramba. Foi um Eu sempre aprendizado. acumulei coisas. Eu sou assim até hoje. Não tenho nada de excepcional, não. Não mesmo, não. É. Com a maior simplicidade. São processos que você vai adquirindo de parcerias, quem faz o quê, onde, como, com quem, e você vai aglutinando. Então, dentro desse processo, você tem que ter o discernimento de saber quem faz o quê, onde, como. E dentro dessa coisa toda, você vai criando as parcerias da vida. Gente, eu E aí, nesse eu tô assim, período- de boca aberta. Mas né? nesse período não. lá É, em Curitiba, nós tivemos um aprendizado fantástico, Paulo, nesse lado mais objetivo da vida, né? Mais empresarial mesmo. Você imagina como é complicado que, isso. mas que depois A gente já então tá ele sentindo, foi colocar exatamente no nosso universo, né? Aham. Então, como produtor e tal. E do lado artístico, então, foi uma coisa extraordinária, porque nós ficamos nesse grupo de Teatro de Comédia do Paraná. Teatro de Comédia. Vocês então entraram com o Cláudio Ficamos. Correia Castro. Nós entramos com o Cláudio, formamos o grupo, chamamos minha mãe, porque minha mãe foi professora de voz, né? Então fizemos gente de lá também, houve uma junção também de Primeiros profissionais de lá. cursos, em realidade, do setor da oficina de atores lá do Teatro de Teatro de Comédia do Paraná. Não, nós do fomos- Teatro Guaíra. Teatro Guaíra. E aí É. nós fomos ao que era governador na época, Ney Ney Braga. Braga, que era governador do estado na época, e falamos, já que foi oficializado
o grupo de estudos precisa existir uma companhia oficial para que os alunos exercitem Com aquilo certeza, que... claro. Prática, né? E aí é que foi formado o Teatro de Comédias do Paraná. Paraná. Olha. E Paulo participou do primeiro espetáculo de inauguração. Mais uma historinha, uma peça que foi escrita para Nissete, para mim, no Rio de Janeiro, para o Teatro de Bolso, pelo Milor Fernandes, Nissete grávida. Da Bárbara, a primeira filha. E eu não consegui montar esta peça, porque o Nissete grávida, o dinheiro também foi acabando. Eu disse, olha, eu vou tentar passar essa peça para outras pessoas, eu não vou poder montar a peça Nissete, mas era bom resultado. Fiquei com essa peça na mão, tentando oferecer para Deus e o mundo, e ninguém queria essa peça. Era para ser de vocês mesmo. Nada, essa peça foi montada 7 anos depois, com um sucesso imenso. É mesmo? No Rio, No Rio. Aqui no Rio Mas de nós não Janeiro. tínhamos nada com a montagem. Nada, a gente nessa Nem, altura nem já participamos já como estávamos atores. em Curitiba. Estávamos Já. em Curitiba. Mas dessa Quem coisa participou como ator desse, foi o Cláudio Correia Castro, Castro. que foi a primeira peça que ele dirigiu em Curitiba e que eu fiz. Que aí você ai, que delícia. Legal. Coisa, né? Não, ele fez, eu não cheguei O a fazer. Elefante no Caos. O Elefante Uma no Caos. peça do Milor Fernandes, divertidíssima. Ótima peça, ótima. Tipo da peça que, se vocês quiserem remontar, Vale a pena dar uma relida, de viu? uma Anota atualidade. aí. Elefante- Um elefante no No caos. caos. É, dá uma olhada. O Milor fez a peça assim, calcada assim, de um personagem que seria para Paulo e que seria para a mamãe. Que quem acabou fazendo foi a atriz. Aqui no Rio? ou Maria, aqui no Rio. Lá em Maria Curitiba, Sampaio. Maria Sampaio fez no em Rio. Curitiba, Curitiba, Lala Schneider. Lala É. Schneider, que era o personagem escrito para Nonoca, mãe da Nissete. É. Então, é uma peça muito interessante, sim. Vale a pena Muito, vocês muito. pesquisarem e lerem. E como é E que aí- é? Não, Continua. fala. E Vai, aí, fala. enquanto estávamos lá, nasceu o Paulinho. Então, Paulinho, isso. nosso Temos um filho É. curitibano. Agora, os É três isso que filhos a são gente ia artistas, perguntar. né? Como é que é isso? Isso foi de viver o ambiente artístico em casa? Essa uma era a coisa nossa, natural? essa era a nossa grande dúvida quando eles demonstravam que queriam seguir. Eles acompanharam sempre nossa vida, né? Vou fazer um parênteses nesse esquema. Cada filho que a Nissete teve, ela sempre interrompeu a carreira. Um ano. O filho era mais importante do que a carreira. E Isso é bem cada vez que tinha que passar um tempo... Nossos filhos estão de 4 em 4 anos. Ah, é tanta diferença assim. É muito curioso isso. Eu me E aí dedicava, ela porque eu sempre acho se que o dedicou primeiro muito. ano de uma E a mãe criança é da Nissete fundamental. ajudou muito a criar Muito, nossos filhos. é. Então, essa parceria, dentro desses períodos difíceis também, na realidade, foram acontecendo dessa maneira, sabe? E a Nissete sempre tinha que estar recomeçando a carreira, sabe? Quem quiser deixar pro Sempre filho. parar. E eu que fui paralela. Porque quando eu casei com a Nissete, eu era o marido da Nissete. E dentro Ela dessa que coisa, era dentro dessa coisa toda, e é uma coisa que até hoje a gente reserva, preserva, cada um é cada um. Cada um tem sua individualidade. Você não pode misturar a estação. Com certeza. Você dá palpite, essa coisa toda, mas a decisão final é de cada um. Não é? Está na hora de mudar lá para o carretel. Não, não. Eu estou preocupado com vocês também. Não, que horas se são? querem- São 12h25. Não, 12, tudo bem. 25. Eu quero. A gente tem que fiquei, falar do homem nesse inesperado, momento que a eu gente fiquei. tá tão- Nesse momento eu falando de fiquei vocês. meio. Parei assim, né? Caí na real, porque em realidade nós estamos falando muito da nossa Da trajetória. carreira, de vocês. Mas isso assim, é tem uma isso, curiosidade, isso é sabe, filha? A importante. nossa vida É. profissional tem tanta coisa para a gente falar. Isso pra gente é mais importante, porque assim, a gente vê vocês hoje, tinha uma época que eu odiava o Paulo, quando ele fazia Mulheres de Areia, que Ai, ele era foi o horrível. padrasto do É verdade. Tonho da Lua. É isso Meu Deus, se eu mesmo. encontro o Paulo na rua, bato nele. Viajei muito Nossa! nessa coisa aqui para ir gravar Mulheres de Areia aqui embaixo, perto de Paraty. Aí assim, Sofrimento mesmo. amei Você a era N7 mal? no sítio, Como no dizem, Pica-Pau mal Amarelo. que nem o pica-pau. Falei, eu queria ter uma avó assim, que delícia. Você sabe uma das coisas curiosas na vida? Esse personagem, que foi o personagem talvez mais terrível que eu tenha Esse feito. foi o E cão. você sabe como é que eu fazia aquilo? Paixão.
Quando você se apaixona por uma pessoa, você comete coisas terríveis. Então, a minha maneira de fazer aquelas coisas todas é que eu tinha uma paixão por uma menina de 18 anos que eu queria que ela fosse minha de qualquer maneira. Então, quando você tem paixão por alguma coisa, Você é capaz de qualquer você coisa. faz qualquer coisa. Por que as pessoas se matam por processos religiosos, por coisas dessa verdade. natureza? É a mesma coisa. É, Então, quem está do lado de fora diz, meu Deus, que horror. Mas quando você está vivendo aquilo com essa intensidade, passa.